Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima, nossa Mãe Protetora, possam nos envolver. Que possamos entrar em contato com a espiritualidade que já se fez presente aqui desde antes dos senhores e das senhoras chegarem. Este ambiente é um ambiente de socorro espiritual. É um ambiente doutrinário, de estudos, mas é, sobretudo, uma enfermaria, uma grande enfermaria. E é importante que a gente se coloque em atenção afetiva, ou seja, deixando-nos afetar, não apenas pelo estudo, pelas palavras, pelas leituras, mas também pelas vibrações, pelo ambiente preparado fluidicamente pelos benfeitores espirituais. É importante que a gente, se for possível, deixe o celular um pouquinho guardado, evita o vício. A gente pode falar de vício, porque eu também estou um pouquinho viciada nisso. A gente fica pegando o celular o tempo todo, numa necessidade de estar checando e olhando, quando realmente não há nenhuma necessidade, a não ser que você tenha deixado uma pessoa doente em casa, alguma coisa, ou você tem um trabalho, uma função que precisa estar em alerta o tempo todo. E aí vamos todos formar uma egrégora, unir nossas mentes, nossos corações, nesse ambiente tão bonito espiritualmente. Quem é médium, clarividente, vidente, pode perceber o ambiente espiritual, como é bonito esse jardim de luzes que é a casa de Itagiba. E tão pouca atenção que a gente dá. Muitas vezes a gente chega, senta aí na cadeira e deixa o pensamento vagar, viajar, num estado mesmo de alienação, até daquilo que a gente se propôs, sair de casa num domingo para vir para uma palestra. Então, a gente convoca para este estado de presença e também de colaboração emocional e afetiva, porque todos nós somos luzes, todos nós temos potências de amor, todos nós podemos irradiar. O tema de hoje é um tema inspirado no dia 8 de março, data que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Eu, particularmente, não gosto muito de receber flores, bombons nesse dia. Eu gosto muito de receber flores e bombons em outros dias. Inclusive, se você quiser me dar flores e bombons, eu vou gostar muito. Mas no Dia da Mulher, a minha consciência do significado profundo do que é esta data internacionalmente me faz entrar em estado de reflexão. É um dia em que eu medito, um dia em que eu honro, um dia em que eu agradeço a todas as mulheres que, precursoras, lutaram e ainda lutam para que as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos de direito. Porque ainda hoje nós precisamos lutar. Porque ainda hoje situações odientas, não vou dizer essa palavra não, o Espírito está dizendo que vai ficar difícil de traduzir. Situações muito difíceis e sofridas são vivenciadas pelas mulheres no planeta. Isso porque, culturalmente, nós temos o que se chama, vivenciamos ainda, o que se chama de machismo estrutural. Assim como existe o racismo estrutural, existe também a desigualdade social estrutural,
existe também o machismo estrutural. Quando nós falamos que é estrutural, é porque está na estrutura da sociedade e na estrutura ainda de muitas culturas. E, por assim dizer, nós estamos tentando elucidar que há formas de educar, formas de funcionar na sociedade que vão perpetuando esta postura de discriminação da mulher. E nós podemos dizer que, inclusive, muitas mulheres perpassam, elas reproduzem, muitas mulheres, num fenômeno que se chama de alienação, que existe. Reproduzem a cultura da misoginia e também do machismo. Isso acontece porque é estrutural. Então, nós não vamos entrar na regeneração. Nós não seremos um planeta, todo ele civilizado, fraterno e amoroso, sem superarmos essa questão. O Espiritismo, nós podemos dizer que Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, na edição de 1866, o senhor Allan Kardec, já refletindo as respostas que os espíritos deram aqui no Livro dos Espíritos, na questão 817 e seguintes, até 822, respostas que falam, que esclarecem que entre homens e mulheres não existem, não deve haver tratamento desigual. Que todos somos iguais perante, isso aí é o artigo 5º da Constituição, mas você pega o Livro dos Espíritos e lá está. Então, a gente vai trabalhar com o Livro dos Espíritos e, a partir dessas reflexões que estão aqui, que são a resposta dos benfeitores espirituais, da Pleiade, dos espíritos de verdade, para tecer as reflexões. Na questão 818, o senhor Allan Kardec pergunta: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? E os espíritos respondem: do domínio, vejam a resposta, pensem na resposta, do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado, veja, é resultado das instituições sociais, ou seja, é resultado das instituições sociais. Não foi Deus, não tem nada a ver com o divino. É criação do homem. É um processo cultural. E, por assim dizer, estrutural, que está na estrutura. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens, eu amei essa frase, porque isso vale e se estende para outras situações, inclusive, que estamos vivenciando ainda hoje. Entre homens moralmente, olha o que diz os espíritos aqui, entre homens moralmente pouco adiantados, a força é que faz o direito. Quem tem mais força é que faz o direito. Então, quando uma cultura se estrutura a partir da força, do massacre, por exemplo, de um povo e de uma coletividade, quando uma cultura ela se sobressai, destruindo, subjugando quem quer que seja qual for a razão, ela é uma cultura que revela estar sob o domínio de seres moralmente inferiores do ponto de vista moral. Ou seja, irmãos nossos atrasados espiritualmente.
Então, entre homens e mulheres, espiritualmente, não há nenhuma diferença. Até porque Deus nos criou espíritos. Deus nos criou espíritos, entendam. Livro dos Espíritos. O espírito não tem gênero, não tem um gênero determinado. Essa é uma questão muito chocante. Veja como Kardec é revolucionário, como ele traz temas que ainda hoje são discutidos e não são compreendidos ainda. Nós, espíritos, nós não temos um gênero determinado. Nós vamos reencarnar neste ou naquele gênero conforme a nossa necessidade de aprendizagem. Nós poderemos passar várias reencarnações, ou seja, várias existências num determinado gênero. Por exemplo, várias existências no gênero masculino. E por óbvio, por existir várias vezes num corpo masculino, haverá uma identificação psíquica com o gênero masculino. Mas, se assim Deus o quiser, se assim for necessário, aquele homem extremamente machista, perseguidor de mulheres, agressivo com as mulheres, reencarnará como mulher. Se assim for desejo de Deus, se assim for necessário para a sua aprendizagem. E isso não é uma punição, isso é uma condição de quê? Normal, natural de aprendizagem. Nós, espíritos, nós poderemos reencarnar em qualquer gênero. Nós vamos passar, inclusive, várias existências, assim, até mudando. Porque nós precisamos desenvolver as características dos dois gêneros. Faz sentido? É importante que a gente reencarne e passe pelas experiências. Agora, em si, não existe nada determinado. Essa informação ela é muito revolucionária, minha gente, porque ela quebra todas essas ideias preconceituosas, preconcebidas, que foram criadas pelas instituições humanas e não por Deus. Faz sentido? Para muita gente não. Às vezes essas informações incomodam. O espiritismo deve ser estudado, pensado, e a gente precisa refletir. A gente precisa questionar. Inclusive, o senhor Allan Kardec, ao trazer a codificação, ele vai dizer, como bom cientista, como bom filósofo e como bom cristão, ele vai dizer, se a ciência comprovar algo diferente do que está aqui, siga com a ciência. E a ciência tem evoluído e a sociedade tem evoluído bastante. Como profissional da psicologia, nós estamos tendo acesso a leituras, hoje, mais atuais, que colocam o homem, ou seja, o pai, dentro de um contexto muito importante no desenvolvimento da criança. Como era, antigamente, a chegada de uma criança numa família? As funções eram todas muito o quê? Muito bem demarcadas. O pai tinha que ser provedor, não é isso? E a mãe ia cuidar do aspecto afetivo, ia cuidar da casa, ia cuidar das crianças. Tudo bem demarcado. Não é isso? Mas nós hoje vivemos uma realidade
que não comporta esta divisão estratificada. Nós temos hoje muitos homens que estão vivendo uma espécie de crise da função do masculino, porque foram educados dentro de uma cultura que não se sustenta na realidade de hoje. Isso porque muitas mulheres já estão assumindo postos de trabalho que antes jamais se pensaria que uma mulher iria assumir. Em muitos lares, hoje, tanto a mulher quanto o homem são os dois o quê, gente? Provedores. Essa é a realidade de muitas famílias. Homens e mulheres batalhando, lutando para o sustento da casa. Não é isso que está acontecendo? Então, qual é o fenômeno que a gente percebe que denota uma transformação sociocultural e que vai fazendo, no processo, que tanto mulheres quanto homens se transformem? O fenômeno é o seguinte, é que nós ficamos grávidas, nós temos o filho, mas hoje os homens, eles estão reivindicando já, muitos homens reivindicando participar deste processo desde a gestação. Como era antigamente? A mulher ficava grávida, o homem, ele até pegava assim na barriga, mas nem se aproximava muito. No momento do parto, aí tinha aquela antessala, que era o momento do charuto, não era isso? Depois avançou, o pai passou a participar do parto, mas hoje muitos homens estão dizendo, não, eu quero participar de tudo. Eu estava conversando com uma colega que está grávida, e ela disse assim, tu acredita, Nani, que eu não enjoei, mas meu marido está enjoado desde que eu fiquei grávida? Quer dizer, é um processo psicológico, é uma gravidez emocional, porque ele está envolvido emocionalmente. E aí ela disse, é muito engraçado, todos os dias ele fica pegando na barriga, canta para a neném, conversa com a neném, e ele pede que eu fique quieta, porque é a hora dele de ficar com a filha. Só que a filha ainda está onde? Aí, Nani, eu tenho que parar para que ele fique com ela. Isso não é extraordinário. Porque ele já está o quê? É um homem em transformação. É um homem que já está entendendo essas mudanças. Quando esse bebê nascer, como era antigamente, nascia o bebê, aí o homem chegava, meu filho, pegava, tirava aquela foto, né, assim, e ele não pegava, até a esposa dizia, você não tem jeito, você vai derrubar o neném. E aí o homem só ia se aproximando do filho quando o bebê ia ficando mais durinho. A própria realidade sociocultural e econômica demanda que o homem ajude desde o começo, que ajude a dar banho, que ajude a cuidar, que leve o neném para o peito para amamentar. Então, a participação do pai está sendo mais ampliada. Isso gera transformações psíquicas no homem e na mulher. E nos filhos. Daí a psicologia e a neurociência já estão comprovando a importância da participação do pai mais próxima desde o útero. Isso vai diminuindo, desculpem, essa estratificação. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Porque começo de conversa, nem sempre a gente tem dinheiro para pagar uma babá. Nem sempre. Nem sempre os nossos pais, as pessoas da família, podem ficar ali.
E há muitas pessoas, veja como os processos sociais, culturais, há muitas pessoas, gente, que não têm mais o regime de trabalho seletista, que daria direito a uma licença maternidade de 6 meses. Muitas pessoas hoje são MEI. Isso com a precarização das relações de trabalho dos últimos tempos. Isso demanda uma mudança nas famílias. A mulher tem que voltar a trabalhar com 1 mês, senão passa fome. Porque o salário dela é importante para o sustento da casa, dela e do marido. E o marido também é um batalhador. São realidades socioculturais. Aí essas conversas, não é, machistas, não se sustentam numa sociedade dessa. Não se sustenta. As transformações sociais pedem que o homem se transforme e que a mulher também. Que o homem se transforme e entenda que toda a tarefa de casa é tarefa de quem mora na casa. Que a criação dos filhos é dos pais. Antigamente era assim, isso é com sua mãe, tá? Quando era um problema, uma coisa, isso é com sua mãe, resolva lá com sua mãe. Ou então fazia assim, a mãe, porque quem manda mesmo é a mãe, né? A mãe manda muito no processo em casa. Só que com essas transformações, o homem também está participando dessas experiências do dia a dia da casa. E aí a mãe fazia assim, antigamente, vá falar com o seu pai. Se ele deixar, eu deixo. Só que ela já ia por trás, não é para deixar, não. Já ia por trás ali. Porque era assim, né? Agora veja, quando a gente está dizendo que a relação ela fica mais próxima, pelas próprias necessidades socioculturais, econômicas, trabalhistas, não é? Também, minha gente, é preciso prestar muita atenção que cada criatura na família deve ocupar o seu lugar. Então, hoje se fala de cuidados parentais. Cuidados parentais. Hoje se fala cada vez menos de guarda unilateral. O standard é a guarda compartilhada. E o direito não é direito de visita, embora ainda exista o Instituto Direito de Visita. O direito é o direito à convivência familiar. E aí isso gera muitas questões. Como fica o homem nesses processos? Como é que isso fica? Fica, minha gente, que muitos homens não estão preparados para essas mudanças. Há muitos conflitos, principalmente homens que vêm de uma geração onde essa estratificação, essa diferença era mais marcada. Então, é difícil você perceber que muitos homens não estão sabendo lidar com a mulher hoje. Não estão sabendo lidar com o feminino hoje. Porque nós estamos no meio de uma transformação. Porque muitos homens foram educados, foram criados em ambientes machistas, em ambientes em que eles tiveram que inculcar conceitos e ideias que prejudicam muito nas relações. Então, está lá o menino de 6, 7 anos chorando, ele escuta, homem não chora. Engula o choro, porque homem
não chora. Já está chorando de novo? Não faça isso, porque homem não é para estar chorando assim, não. Então, desde criança, aprendendo a esconder as próprias o quê, gente? As próprias emoções. Aprende em casa, aprende na cultura e na sociedade a não dizer o que sente, a não reconhecer as emoções. Quando um homem tem um amigo que ele gosta muito, quando ele encontra com esse amigo, ele quer dar um abraço nesse amigo. Às vezes até ele quer dar um beijo na bochecha do amigo, mas ele tem medo que ele seja julgado. Então ele sente uma emoção tão grande, uma alegria, que ele pega a mão dele e bate nas costas do amigo. Empurra, diz um nome feio com o amigo. Não é verdade? Na verdade, ele queria dar um beijo. Mas não tem o permissivo cultural. Porque existe na cultura uma interdição à expressão do afeto masculino. Na minha clínica, tem chegado homens e eu precisei estudar o masculino, e estou estudando ainda, o masculino ferido. Homens trazidos por mães, por esposas que não estão aguentando mais se relacionar com eles, que já estão pedindo o divórcio, porque é aquele homem que entende, ele entendeu na cultura que ele pode trair, que ele pode, porque assim ele tem necessidades. Mas ele ama aquela mulher, porque aquela mulher é o seu tesouro. É a mãe dos seus filhos. É o seu lar, a sua casa, o que é que tem? Eu tenho um paciente que ele diz isso, mas não significa nada. Ele acredita no que ele diz, gente. Então, são anos de traição. Anos de traição. E a sua mulher, sua casa, tudo lindo, maravilhoso, a sua mulher, ele faz, ela é a minha rainha. Mas a rainha entendeu a relação abusiva e disse, chega. E aí ele está na seguinte fase. Eu juro que eu nunca mais faço isso. Eu juro. Porque você está destruindo o nosso amor. Aí projeta a sombra nela, a culpa é dela que não entende. Porque ele é tão bom. Provedor, bom pai. Ela diz, não, olha, você é bom pai, você é uma pessoa ótima, mas não está sendo um bom marido para mim. Você pode continuar sendo bom pai, mas eu, como marido, eu não quero mais. E aí este homem entra em depressão. Deprime. Depressão severa. E aí chega no consultório assim. Aí quando você vai levantar o histórico desse homem, dessa masculinidade frágil, isso é que é masculinidade frágil. Ele não está suportando esta mulher que não quer ser a mãe dele, passando a mão na cabeça. Essa mulher que quer um companheiro, que quer ser respeitada.
Então, ele deprime, uma depressão de trato difícil, porque esta depressão, pressão para baixo, ele é lançado no seu inferno emocional. Porque ele vai ter que encontrar essas estruturas sombrias, arquetípicas, e ele vai ter que se reestruturar. A fase que ele está agora é da raiva, muita raiva dela, fazendo questão de tudo, de panela, de garfo, de vassoura. Muitas situações de violência doméstica têm a ver com este masculino frágil e ferido. Muitos homens que foram educados por nós, mulheres. A gente tem que botar o quê? E refletir o que é que a gente ensina aos meninos e às meninas. Então, este homem que hoje está sendo tratado por mim e outros tantos, ele vai ter que encontrar os seus próprios sentimentos, as suas emoções. Ele vai ter que encontrar essas crenças. Ele vai ter que encontrar o dia em que ele chorou e disseram: engula o choro. Porque como não pode chorar, nem falar das próprias emoções, aí ele diz assim, porque ela vive querendo fazer DR. Eu não aguento isso, mas não aguenta porque não aprendeu a falar sobre os próprios sentimentos. A emoção fica lá. Se você não fala do que sente, não fala do que está acontecendo com você, finge que não está acontecendo ou enche a cara para anestesiar, adianta não, meu amigo. Vai continuar lá dentro. E quando passar o efeito do álcool, eu quero lhe dizer, o álcool é uma substância que atua no sistema nervoso central de forma depressora. Você vai estar mais... Eu quero dizer uma palavra aqui, os espíritos não deixam. A palavra é com L, vocês sabem, né? Você vai estar mais prejudicado. E aí a raiva vem, a mágoa, o ressentimento, tudo vem, ele pega, dá um murro na porta. Grita com a mulher. Na próxima briga, o murro é na cara dela. Porque a violência não está só nesse homem, não. Está na cultura. Está nos processos socioculturais. E o que está na cultura é projeção das nossas próprias sombras. Então, nós vivemos ainda uma sociedade machista, estruturalmente machista, porque esses processos são cultuados. Está lá o menino de 14 anos e sua filha de 14 anos. Pode lembrar o que você disse para o seu menino e o que você diz para a sua menina. O que é que você diz para o seu menino? Não precisa dizer não, mas pense. Meu filho pode pegar todas. Meu filho isso. Antigamente era uma coisa tão horrível, minha gente, mas tão horrível, que os meninos assim tinham a iniciação sexual em prostíbulos. E aí você diz para aquele menino, olha, você pode fazer isso, você pode abusar do corpo das mulheres. Não sendo minha filha, não sendo da família, não é isso que se diz? E para a menina você diz o quê? Você resguarda, olhe, não é? Minha gente, isso é horrível, minha gente. Eu tenho 2 filhos homens. Eu eduquei de forma antimachista os 2. Eu nunca admiti dentro de casa piada misógina, piada racista, homofóbica. Uma vez, meu esposo, porque é natural, entre aspas, ver com uma piadinha assim, eu só joguei o olho nele, aquele olho que ele já sabe que se continuar, joguei aquele olhar nele, bem brabo,
Eu estou ali com minhas primas, tudo braba, sabe como são as mulheres lá de casa. Botei aquele olhar nele, aquele olhar que diz, continue. E ele já se recolheu. Depois, eu conversei com ele, eu disse, olha, vamos entrar num acordo aqui. Eu quero educar 2 homens de bem. Nesta casa é proibido piadas que diminuam mulheres, que diminuam pessoas por classe social, que diminuam qualquer ser humano pela cor, pelo que seja. Oxe, menina, tu também, né? É um radicalismo. Nisso eu sou. Detesto o radicalismo, mas nisso, não, aqui em casa, não. E os 2 cresceram com outra visão. Não sei se realmente eles conseguiram aprender, mas pelo que eu estou vendo, eles são caras bem legais. Então, você já tem aí uma geração de jovens, de meninos, de meninas, de homens, que já têm uma percepção diferente. Mas também você tem muitos jovens, muitos homens, confusos, meio em conflito. Exatamente porque o que se ensinou, o que aprendeu, a sociedade não está mais aceitando. Antigamente, eu lembro, quando eu saía de casa, eu ia andando para a academia, você não podia passar por um grupo de homens. Eu achava isso horrível. Eu, com 15, 16 anos, eu me sentia péssima. Você passava, aí assoviava e dizia coisa. Eu me sentia, achava isso horrível. Hoje já não se aceita. Antigamente isso era natural, não é? Soltar uma gracinha, fazer um comentário sobre o corpo da mulher, não é verdade? Hoje isso é assédio. Aí as pessoas dizem, hoje tem muito mi. Aí um paciente meu chegou para mim, desses homens que estão em crise da masculinidade. Essa masculinidade frágil. Que não entendeu que a masculinidade forte é aquela que aceita seus sentimentos. É aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que ampara, é aquele que incentiva a mulher a se desenvolver, estende a mão para ela e ajuda a sua esposa, a sua companheira. Esse é o homem forte de hoje, é o homem fraterno, é o homem da regeneração. Agora, os machistas velhos não vai nenhum para a regeneração. Vai passar um tempo de estágio em alguns lugares para aprender a ser mais generoso, mais fraterno. Não entra, não. Não aprendeu a lavar prato, a trocar fralda, a compartilhar, não vai para a regeneração, não. A varrer uma casa. Quem acha que os cuidados da casa é só da mulher, não vai ter o bilhete, não. Vai ficar aqui para aprender e depois é que vai. Porque é muito importante que a gente entenda que o lar é nosso. A casa é nossa. Quem tem a obrigação de mantê-la limpa, perfumada? Todos nós. É tão bonito quando a gente vê um homem preocupado de tornar o seu lar um ambiente perfumado, agradável. É lindo. E aí, outro dia, eu escutei a seguinte conversa no salão. Veja como o salão é ótimo. Eu fico só com o ouvido, ó. Eram 2 senhoras na casa dos 60 e pouco. Fulana, estou com tanta pena do meu filho. Tanta pena. Aí a amiga, por quê? Rapaz, eu fui lá, vice, no domingo. O bichinho estava separando as roupas. Roupa branca, roupa colorida, para botar na máquina. O bichinho trabalha a semana toda. Tá pena dele. E aí eu achei mais absurdo é que ele deixou a roupa. E ele foi mexer uma panela no fogo, que era o almoço do domingo. Aí eu disse, meu filho, deixa que eu faça o almoço. Ele disse, não, mãe, é o meu prato especial, eu vou fazer para fulana.
veja, fulana, esta mulher dominou meu filho, ele está cego. Completamente cego. Uma mulher preguiçosa dessa, agora a outra, da mesma idade, mas com a cabeça progressista, avançada, ele fez, fulana, me diz uma coisa. Ela disse, a tua nora, ela não é médica? É. Diz uma coisa, e ela não trabalha? Trabalha, dá plantão, trabalha muito. Teu filho é médico? É. Os dois trabalham muito, né? Aí ela disse, pois é, né? Então, por que que ela, a tua nora, que tem que estar no domingo separando as roupas? Isso não pode ser um acordo entre eles. Eu gostei tanto da outra. E eu estava quase me metendo, minha gente, quase. Eu disse, a senhora tem toda a razão. Mas fiquei na minha, que eu estou trabalhada na minha análise, não me meter na vida dos outros. Então, veja, dois tipos, duas cosmovisões, né? Sim, e a outra disse, pois é, se eu chegasse e visse meu filho ajudando a esposa no domingo, eu ia bater palmas para ele. Isso é lindo. Então, veja como o machismo é passado por nós. A esposa da primeira foi taxada de preguiçosa. Mas você percebe que rola um ciúme aí, uma relação de posse, uma coisa aí entre ela e esse filho. E graças a Deus que esse filho se livrou das garras dessa mãe. Graças a Deus, porque essa mãe que faz tudo pelo filho, o macaco velho de 30 anos, e ela separando roupinha, venha, meu amor, a sua comidinha. Isso não é bom. Isso não é adequado. Cresceu, virou adulto, se vire, siga a sua vida. Agora, claro, se ele vai visitar você na sua casa, você prepara um prato, mas não só para ele. Esse negócio de ter esses adultos, essa adolescência tardia, esse povo velho, 20, 30, 35 anos, que não se assume, e esses homens eternamente paparicados, e aí a minha tese que muito do machismo é passado pelas próprias mulheres, a gente precisa modificar, gente. Então, desde criança, menino e menina, os moradores da casa, menino, menina, gato e cachorro, até o cachorro você deve botar para ajudar. Todos têm que ter tarefas. Porque, minha gente, a maior expressão de amor que existe é o cuidado. Você ensinar um menino e uma menina a cuidar, a dividir. Essa é a educação da regeneração. A entender que aquela casa, aquele ambiente é um ambiente compartilhado e que todos devem respeitar. Começa colocando todos eles para colocar a mesa, para tirar a mesa, para jogar o lixo lá fora. Vai fazendo tarefas, meninos e meninas. Aí fica mantendo uma situação impossível nos dias de hoje para muitas famílias. Contratando pessoas para lavar até cueca. O Espírito está dizendo, não entre nesse detalhe, porque eu ia entrar. Porque não ensina também, bota um sabão de coco para o menino e para a menina. A menina lava a calcinha. Deixa eu falar. Lava a calcinha e o menino lava a cueca. Por que não? Essa é a educação da regeneração. Fraternidade, dividir, empatia, homens e mulheres. Aí, veja. Aí, as transformações, a evolução, porque o espiritismo ele é prospectivo. O espiritismo ele não fica olhando para o passado. A perspectiva do passado do espiritismo é prospectiva. É como uma espiral. Você vai para o passado,
Você está no presente, olha o passado com olho onde? No futuro. Então, o homem evoluído é o homem que é ecológico socialmente, que é ecológico afetivamente. Homens e mulheres pacíficos, generosos, cuidadores, fraternos. Daí porque todas essas diferenças pregadas pelo machismo, elas revelam um grande atraso moral, um grande atraso civilizatório. A Terra vai se transformar. Esses espíritos que não aceitam essas mudanças, eles não vão acompanhar. Muitos estão tendo a última oportunidade, aqui encarnados. E muitos já estão sendo exilados, indo para outro orbe, porque violentos, porque agressivos, bélicos, machistas, racistas, homofóbicos, esse povo todo que ainda não evoluiu, não herdarão a terra. Os justos, diz Jesus no Sermão do Monte, herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Aquele que não pacifica, aquele que não sabe cooperar, aquele que apenas cria problemas, que quer manter-se com uma visão medieval. Vocês sabem que na Idade Média a mulher era vista como um ser sem alma. A primeira coisa que se faz para dominar uma pessoa é desumanizá-la. Assim fizemos com os índios, não, né? Com os habitantes originários do Brasil. O que é que foi dito? Que eles não tinham o quê? Alma. Então, a mulher também não tinha alma. Sempre que há um desejo de dominar e subjugar, para dominar e subjugar, se desumaniza a uma cultura, um povo, uma pessoa. Isso revela um grande atraso moral. Então, meus irmãos, a mensagem que a gente quer deixar hoje é que, como o senhor Allan Kardec escreveu numa dissertação linda, que está na Revista Espírita de 1866, homens e mulheres, estamos aqui na Terra. Espíritos, somos apenas espíritos. Podemos aparecer, ter a aparência que nos agrada, mas necessariamente não seremos sempre homens, nem sempre mulheres. Reencarnar homem, reencarnar mulher, é condição de aprendizagem evolutiva. O espírito poderá escolher um gênero que se identifica mais psicologicamente. Você pode escolher. Mas isso não quer dizer que você é uma alma feminina ou uma alma masculina, porque não há divisão de almas. O senhor Allan Kardec fala isso na Revista Espírita de 1866. Admitir isso é admitir que existe dois tipos de alma, e só existe o quê? O espírito. E o espírito imortal, ele vai interexistir entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele vai reencarnar no corpo, no avatar, que for necessário para a sua condição evolutiva. Daí porque nós devemos aproveitar o nosso avatar atual para sermos bons, para sermos amorosos, para sermos fraternos, para sermos melhores do que fomos ontem. Porque a matéria-prima do tempo que nós temos é o momento presente. Nós não temos o passado, nem temos o futuro. Nós temos o momento presente, e nesse momento presente, o Senhor deu a cada um de nós um tear e vários fios, para que a gente possa fazer um artesanato, dissolver nós, afetivos. Às vezes são nós cegos, que passam a vida todinha. Às vezes, as nossas relações afetivas
são tão difíceis que, se a gente conseguir diminuir o tamanho do nó, já está de bom tamanho. E aí você tem a sensação, meu Deus, eu vou morrer e meu problema com fulano e com fulana vai persistir. Tenha fé. O problema era muito maior. Agora está mais ou menos. Porque as mudanças são gradativas. A alma muda, o espírito muda de forma processual. Então a gente precisa aproveitar esses momentos aqui na Terra para dissolver os nós e criar laços, onde for possível. Laços de amor, de fraternidade. A gente precisa se transformar num ser mais leve, a economia da nossa casa, a economia do planeta. Qual é o nosso lugar? O que é que a gente está fazendo? Porque você não tem que dar conta de ninguém, você só tem que dar conta de você. E se ainda ideias machistas, ideias homofóbicas, racistas, todos esses istas ainda atravessarem seu coração, acolha, reconheça. Porque, às vezes, gente, isso vem de muitos anos, até de várias reencarnações. Não se julgue se você percebe isso. E com amor, com coragem, comece a tecer outros fios, transformando essas ideias atrasadas, deixando esses fios, tirando esses fios do seu tear, e comece a fazer bordados com os fios do homem da regeneração, do homem de bem, o homem que vive o sentimento de justiça, de amor e de fraternidade em sua plenitude, cujo exemplo maior é Jesus de Nazaré. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.